Boa noite, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma live. Eu sou Raíra Pureza, sou cardiologista e minha área de atuação, minha especialidade é a cardiologia intensiva. E eu estou aqui mais um dia para mais uma conversa em busca da nossa missão, que é o quê? Você seguro no seu plantão. Vem comigo para ter mais segurança no seu plantão, para perder o medo de plantão. E como que a gente vai fazer isso? Dominando as emergências cardiológicas, que são as emergências mais temidas da clínica. Então vamos lá, que hoje a gente tem uma live muito especial, que é sobre discussão de casos clínicos em emergências cardiológicas. Então eu vou trazer alguns casos clínicos aqui, vão me acompanhando aí, vão colocando o que vocês acham, qual a hipótese diagnóstica, a gente vai interagindo, que vai ser mais interessante assim, certo? Então vamos lá. Primeiro caso clínico. Paciente, então todo mundo aí antenado, vamos lá. Primeiro caso clínico, paciente feminino. A gente vai só discutir caso clínico hoje. Paciente feminino, 67 anos, tinha alguns antecedentes, eu até deixei descrito aqui para não esquecer nada. Diabética, tabagista ativa e obesa. Então tinha essas três comorbidades, esses três antecedentes. E essa paciente procurou o pronto-socorro com a queixa de desconforto epigástrico. Ela disse, tô com uma dor, um desconforto aqui em queimação na boca do estômago, na região epigástrica, iniciada há 1 hora. Ela disse que essa dor aumentava, reduzia, mas durava mais de 20 minutos quando ela vinha. Ficava intensa, passava um pouquinho, voltava. E quando questionada, você tem dor no peito também? Ela não falava de dor no peito, mas dizia que essa dor no epigastro, esse desconforto, na verdade, em queimação no epigastro, irradiava um pouco ali para tórax, para a região retroesternal, achava que irradiava um pouquinho para os ombros também. E sobre os sintomas associados, ela também relatava dispneia e sudorese, certo? Então, recapitulando, a paciente de 67 anos, sexo feminino, diabética, tabagista, obesa e com essa queimação epigástrica que começou há 1 hora. E aí, será que essa paciente está com dispepsia, um refluxo? Será que a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda? Será que dá para a gente dizer com certeza, isso aqui é uma síndrome coronariana aguda? Ou, por outro lado, não, isso aqui com certeza não é síndrome coronariana aguda? Ou será que essa paciente cai bem no meio? Que é aquele, a maior parte dos pacientes ali, tem ali alguns fatores, tem fatores de risco, tem a idade, tem os fatores de risco. A queixa não é não é típica, tem algumas coisas que lembram, sim, uma queixa típica, mas outras não, e aí dá para ficar nessa dúvida? Bom, prosseguindo, essa paciente fez um eletrocardiograma que não tinha alterações, o eletrocardiograma inicial dela, certo? Então vamos lá, já que a gente está falando desse caso, que é um caso que deixa dúvidas, que não é tão medular, que você vai direto apontar, isso aqui com certeza é síndrome coronariana, ou isso aqui com certeza não é, eu vou liberar para casa. Já que a gente está falando dessa paciente que fica nesse meio, que dá a dúvida, que a gente tem que ter mais cuidado, avaliar com mais detalhe, vamos discutir dor torácica no pronto-socorro, certo? Quando a gente está diante de uma dor torácica no pronto-socorro, a gente precisa seguir alguns passos, e aqui já é o primeiro grande chance aqui nessa live. Esses passos, quando a gente segue, dificilmente a gente vai deixar passar alguma coisa grave. Dificilmente a gente vai deixar passar, inclusive, esses casos que são mais duvidosos. Qual que é esse passo a passo? Que se eu seguir diante de uma dor torácica no pronto-socorro, eu vou conseguir diagnosticar os sinais de gravidade e chegar lá à etiologia do paciente mais grave, sem liberar um paciente grave para casa. Bom, passo a passo é simples, na verdade. Primeiramente, anamnese, tá? É uma anamnese direcionada, você não vai perguntar aqui, tomava banho de rio, tem quantos cachorros em casa? Não. Anamnese direcionada. Essa anamnese direcionada, você vai interrogar principalmente fatores de risco do paciente, história familiar. Então, a gente vai procurar fatores de risco para aterosclerose e caracterização dessa dor com os sintomas associados. Então, anamnese direcionada, um exame físico, eu vou já detalhar cada um deles, mas eu vou dar a lista primeiro. Então, anamnese e exame físico, tá? Eletrocardiograma em 10 minutos, dor torácica em pronto-socorro é igual a eletrocardiograma em 10 minutos, certo? Então, anamnese e exame físico, dos exames complementares vão ser o eletro em 10 minutos, o raio-x de tórax, que ele entra no diagnóstico diferencial de dor torácica na emergência, e a troponina nos casos que ela estiver indicada.
Com essas ferramentas em mãos, rapidamente você já consegue classificar ali seu paciente, se com certeza ele é uma síndrome coronariana aguda, se com certeza ele não é, ou se é um paciente que você tem que investigar um pouquinho mais antes de liberar, para poder liberar com segurança esse paciente. Não é um paciente que você vai liberar e vai infartar na porta do pronto-socorro quando ele estiver saindo, tá? Então vamos lá. Anamnese. Na anamnese, como eu falei, né, a gente vai procurar fatores de risco para aterosclerose. Esses fatores de risco são o quê? O que todo mundo já conhece, na verdade, né? Para DAC, doença arterial coronariana. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo, doença renal crônica, essa que é esquecida às vezes. Gente, assim como o diabetes, ele causa uma aterosclerose intensa e que é progressiva, né? Que ela progride muito rápido, isso que eu queria dizer. A doença renal crônica também causa uma aterosclerose assim acelerada. Então é um paciente que é de risco também para síndrome coronariana aguda, certo? Idade avançada, presença de doenças reumatológicas, doenças inflamatórias crônicas, como as doenças reumatológicas, ou lúpus, artrite reumatoide. Então assim, aquele paciente que eu vou procurar fator de risco para aterosclerose. Muitas vezes é um paciente que já tem alguma evidência, ele já tem, por exemplo, placa em carótida, ele já tem doença arterial periférica. Então, ele muito provavelmente ele tem grande chance de ter também doença coronariana. São esses pacientes. E a anamnese direcionada, por quê? Porque eu quero definir se esse paciente ele tem uma dor torácica típica ou não é verdade? E aí, qual que é a dor torácica típica? A gente está cansado de saber, né? A típica realmente é o quê? Dor retroesternal em aperto, opressão ou peso. O paciente diz que sente como se estivesse sentando um elefante em cima, ou se estivesse imprensando o tórax dele. Então, essa dor retroesternal em aperto, peso ou opressão. Essa dor, ela irradia para ambos os membros superiores, tá? Isso é até mais frequente do que irradiar só para o membro superior esquerdo. Então, não é porque o paciente tem uma dor que irradia para o membro superior direito que você vai achar que não é. Pode ser. Pode ser para ambos, só para o direito ou só para o esquerdo, inclusive. Essa dor, geralmente, ela dura, se você for ver a definição de angina, angina instável, dura mais de 20 minutos. Na diretriz brasileira, ela coloca como uma dor que tem mais chance de ser isquêmica, aquela que está acima de 10 minutos, pelo menos. E a irradiação dela é para onde? Pode ser para onde? Pode ser para a mandíbula, na verdade. Pode ser para os membros superiores, a gente já falou. Pode ser para o dorso, lá, a região interescapular. Pode ser para a boca do estômago, como disse a paciente, né? A nossa paciente aqui do caso 1, que é a região epigástrica, infarto inferior, certo? Então, pode ter essas irradiações. Sintomas associados: dispneia, sudorese, náuseas, vômitos, são sintomas associados, certo? E essa dor, tipicamente, a dor típica, que é o que a gente está falando, ela piora com o esforço e melhora com o nitrato ou repouso. E aqui, gente, eu quero fazer uma observação muito importante. Não é porque o paciente chegou para você e disse que teve uma dor em repouso que você vai dizer que não é síndrome coronariana. Pelo contrário, a definição de angina instável é justamente a dor em repouso. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é que não é porque uma ou outra faltou que você vai descartar que seja síndrome coronariana aguda. Longe disso. O paciente, muitas vezes, ele chega com a dor que iniciou em repouso, mas se ele for fazer um esforço, essa dor vai piorar. Eu andei até o carro para vir aqui para o hospital, já piorou. Na hora que eu sentei no carro, melhorou um pouquinho. Então, é uma dor que piora com esforço e que melhora com repouso. Mas não significa que a dor não pode vir em repouso, longe disso. Muitas vezes, vocês lembram da classificação da angina instável? Né? Dentro da síndrome coronariana aguda, a gente tem o infarto com supra, o sem supra e a angina instável. A gente vai falar um pouquinho disso. Na angina instável, a gente tem aquela angina típica, que é a dor em repouso, dura mais de 20 minutos, mas a gente tem, por exemplo, a angina em crescendo, não é? Que é o paciente que já tinha uma angina estável, já tinha angina aos esforços, que a gente chama CCS, né? CCS1, CCS2, foi crescendo CCS3 e muitas vezes, no dia que ele veio no pronto-socorro, foi o dia que ele sentiu até em repouso a dor. Então, assim, a dor em repouso também é síndrome coronariana, né? Faz parte do diagnóstico, tá? Lembrar que ela piora com esforço, mas não significa que ela não venha em repouso, certo? Então, resumindo aqui para o primeiro caso, né, a paciente feminina, 67 anos, com fatores de risco, com uma queimação epigástrica, a gente está tentando definir se essa dor dela é típica ou não. Então, a gente acabou de falar aqui os critérios para uma dor típica, uma dor retroesternal, só recapitulando. O que é a dor típica? Dor retroesternal em aperto, peso ou pressão, pode irradiar para ambos os membros superiores, mandíbula, região interescapular, inclusive epigastro também. É uma dor que vem associada com dispneia, sudorese,
náuseas, e é uma dor que piora ao esforço, né, e melhora com o repouso, certo? Essa é a dor típica. Fatores de risco para aterosclerose a gente já viu também. Então, na nossa listinha, avaliação de dor torácica, estamos avaliando essa paciente. Vimos que ela tem 3 fatores de risco para aterosclerose, não é verdade? Diabetes, tabagismo ativo e obesidade. Vimos que ela tem algumas características de dor típica, mas a maioria ali não bate tanto. E aí, vamos para o próximo passo. Só antes de ir para o próximo passo, vamos recapitular. Quais são aqueles pacientes que têm a maior probabilidade de ter síndrome coronariana aguda? São pacientes de maior idade, pacientes do sexo masculino, então os idosos, sexo masculino, pacientes que já têm algum fator de risco, que a gente já citou os fatores de risco para aterosclerose, né? Já tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, pacientes que têm história familiar positiva, tá? Pacientes que já têm evidência de doença aterosclerótica em outro sítio, uma doença obstrutiva periférica, arterial obstrutiva periférica, uma doença em carotídea, então ele já tem evidências, e aqueles pacientes com doença inflamatória crônica, tá? Tipo lúpus, por exemplo. Lembrando também que a gente tem 3 tipos de paciente que fazem mais frequentemente síndrome coronariana aguda sem apresentar a dor típica. Quem são esses pacientes? Quem souber vai digitando aí. São 3 tipos de pacientes que podem infartar até sem dor. Quem são eles? Mulheres, idosos e diabéticos. E nossa paciente do caso clínico número 1, ela é mulher, ela é idosa e ela é diabética. Então ela tem todo o direito de fazer uma dor atípica, não é verdade? Então quem estava pensando que não era, já vai começando a considerar aí, tá? É uma paciente que tem muitos fatores de risco, é uma paciente idosa e é uma paciente que teve algumas características na dor dela que chamam a atenção, que é o quê? Aquela queimação retroesternal, mas que a queimação em epigastro, mas que vinha para retroesternal, tinha uma irradiação típica associada a dispneia e náusea, então alguns pontos ali da dor dela chamaram a atenção realmente, certo? Bom, então vamos lá para a nossa listinha, dor torácica na emergência, nosso passo a passo para não deixar passar nada. Anamnese direcionada, acabamos de ver, né? Exame físico. Gente, o exame físico na síndrome coronariana aguda, ele frequentemente é normal, tá? Quando a gente faz o exame físico, a gente tem que sempre estar procurando algum sinal de gravidade. Por exemplo, o paciente tem estertores crepitantes, o paciente tem má perfusão periférica, então tem alteração no nível de consciência, é o paciente que já está evoluindo com sinais de choque, na verdade, choque cardiogênico. Ou um paciente que não tinha um sopro e agora tem um sopro mitral. Será que esse paciente fez uma complicação mecânica? Então, assim, o exame físico, ele te direciona para maior gravidade do paciente, né? O paciente está fazendo a disfunção ventricular, está ali estertorando, né? Tá demasiado. Então, você vai vendo esses aspectos no exame físico. Então, o exame físico da síndrome coronariana aguda frequentemente é normal, exceto em pacientes de maior gravidade, tá? Como esses casos, paciente com disfunção ventricular, paciente com choque cardiogênico, paciente com complicação mecânica, tá? E esses são também fatores de pior prognóstico. Então, vimos lá na anamnese, exame físico, exame complementar. Qual exame complementar aqui que tem que ser ultra rápido? Eletrocardiograma. Dor torácica é igual a eletrocardiograma em 10 minutos. Então, a gente viu nossa paciente, viu a anamnese, o exame físico dela não tinha alterações, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar. E o eletrocardiograma dela também não tinha alterações, certo? Não tinha alterações isquêmicas. Por que a gente faz a eletro em 10 minutos quando o paciente chega com dor torácica? Porque isso vai ser o divisor de águas. Então, a gente tem a síndrome coronariana aguda. Se o eletro tiver um supra, é uma síndrome com supra. Então, eu tenho que reperfundir imediatamente esse paciente. Ah, tem cateterismo no meu serviço. Ótimo, vai para o cateterismo. Ah, e não tem. Quanto tempo para transferir? É mais de 120 minutos? Então, eu vou trombolizar aqui. Então, tempo é músculo, tem que abrir essa artéria, certo? Então, síndrome coronariana, fiz o eletro, supra, já sei o que fazer. E sem supra? Na síndrome coronariana sem supra, a gente tem tanto infarto sem supra quanto angina instável, na verdade? O que vai mudar aí é a curva de troponina, certo? A gente vai já falar da troponina. Então, o eletro dessa paciente não tinha alterações isquêmicas. Raíra, se não tem supra no eletro, vai ter o quê? Tem muitas outras alterações que podem ser isquêmicas, sim. Alteração de onda T, tanto a T hiperaguda, simétrica, quanto a inversão, infra de ST. O paciente pode ter pseudonormalização da onda T. Ele pode ter um supra intermitente, um supra que não é persistente. Então, ele pode ter tudo isso. Inclusive, pode fazer alteração dinâmica, né? Ele chega com o eletro normal, tem a dor, recorre à dor, o que é que você tem que fazer? Repetir o eletro. Que aí você pode ver alguma alteração dinâmica, alguma alteração de ST, até um supra intermitente também, certo? Então,
anamnese, exame físico, eletrocardiograma em 10 minutos, certo? Troponina, então outro exame fundamental. E eu vou já falar qual que é a troponina da paciente, mas daqui a pouquinho, que a gente ainda tá definindo aqui para que lado que ela vai, né? A troponina, gente, ela não tem nenhum valor diagnóstico na síndrome coronariana com supra de ST. Se o supra é isquêmico, então o paciente tem clínica típica supra isquêmica, esse paciente vai para reperfusão imediata. Você não vai aguardar tropo? Claro que não. Agora, na síndrome sem supra, ela faz a diferença. Porque se a gente tiver uma curva de tropo, a gente tem um IAM sem supra. E se a gente tiver uma tropo negativa, sem curva, a gente tem uma angina instável, certo? Como assim, Raíra? Só se tiver curva de tropo. Bom, vou fazer um pequeno parênteses para falar de troponina, que eu adoro falar de troponina. Gente, troponina, ela não é igual a infarto, longe disso. A troponina positiva, ela significa injúria miocárdica. Troponina típica do miocárdio é a troponina específica do miocárdio. Então, troponina positiva é injúria miocárdica. Agora, a troponina, apesar dela ser específica e mostrar injúria miocárdica, ela não te conta qual que é o mecanismo dessa lesão. Pode ser por vários mecanismos diferentes. Por exemplo, o paciente enfim, já cheio de comorbidades, tem algum sangramento, faz uma anemia aguda, e aí tem desequilíbrio de oferta e demanda. Aí você tem um infarto tipo 2. Não foi por ruptura de placa, foi só um desequilíbrio de oferta e demanda. Então, assim, a troponina positiva, ela é específica do miocárdio, mas ela não, de lesão miocárdica, mas ela não conta qual que foi o mecanismo dessa lesão. Então, troponina positiva, tá, é injúria miocárdica. Se a troponina é positiva e é persistentemente positiva, sem curva, a gente tem uma injúria miocárdica crônica, que ocorre na insuficiência cardíaca, por exemplo, na doença renal crônica e outras doenças. Se a gente tem uma troponina que sobe, depois desce, faz a curva, aí a gente tem uma injúria miocárdica aguda. Ah, Raíra, agora eu tenho infarto. Não, ainda não. A injúria miocárdica aguda pode ocorrer secundária a uma ruptura ou erosão de placa, com obstrução daquela coronária, e você vai ter um infarto tipo 1 realmente, ou ela pode ocorrer por outros motivos, como desequilíbrio oferta de demanda, que é um infarto tipo 2, uma situação de taquiarritmia, ou uma situação de, por exemplo, anemia, etc. Certo? Só um parentezinho para a gente falar de troponina. Então, pedimos a troponina da paciente, estamos aguardando essa troponina chegar, certo? Fizemos o raio-x de tórax. Raio-x de tórax dela também não tinha alterações. Por que a gente faz o raio-x de tórax? Ele é importante no diagnóstico diferencial de dor torácica. Muitas vezes você vai encontrar a causa da dor torácica, que era algo que você nem pensava. Por exemplo, um alargamento do mediastino, pode ser uma dissecção de aorta. Ou então você encontra algum daqueles sinais de TEP, oligoemia, ou infarto pulmonar, você encontra algum sinal. Ou um pneumotórax espontâneo. Então, ele pode te dar o diagnóstico. Ele é muito importante no diagnóstico diferencial da dor torácica, ele te ajuda a avaliar também. Por exemplo, o paciente é uma síndrome coronariana aguda, mas está com congestão pulmonar, já é um sinal maior de gravidade. Às vezes, na ausculta, o paciente é obeso, você não conseguiu ouvir também. Então, ele ajuda sim, certo? Então, vamos voltar para a nossa paciente. Vamos recapitular. Paciente de 67 anos, feminino, diabética, tabagista, obesa. A dor torácica dela não fecha critério para ser típica, mas tem algumas características, sim, que chamam a atenção. E o eletro sem alterações, raio-x sem alteração. Você vai liberar essa paciente? Não, né, gente? Olha, se você ficou com a pulga atrás da orelha, existe um score que dá para lhe ajudar muito nisso, que é o Heart Score. Alguém já ouviu falar? Heart, de coração mesmo. Esse score, ele não é um score para síndrome coronariana aguda, ele é um score para dor torácica na emergência. Então, assim, eu peguei um paciente aqui, esse daqui é tudo típico, dor típica, tem antecedente, já infartou, esse daqui eu já sei que é síndrome coronariana aguda, já estou internando. Não tinha dúvida, né? Você vai aplicar o TIM, o GRACE, porque você já sabe que é síndrome coronariana aguda. Não, esse daqui, jovem, sem fator de risco, apertei aqui, é uma costocondrite, vou liberar com analgesia. Esse daqui eu não tinha dúvida. Então, esses extremos aqui não é para isso que serve o Heart Score. Agora, aquele paciente que está no meio, né? Aí você pensa, que paciente chamou atenção, mas não fechou todos os critérios, e aí? Aí você coloca no Heart Score. O Heart Score é um score de dor torácica que serve para te ajudar a ver se aquela dor é de síndrome coronariana aguda ou não. Na verdade, o que ele avalia é o risco do paciente, quer dizer, a possibilidade, o risco do paciente ter um evento cardiovascular em 6 semanas. Ou seja, esse paciente que eu estou liberando, o risco dele infartar em 6 semanas, seria isso, tá? Ou algum outro evento. Então, o Heart Score, como é que ele funciona? Você vai seguindo as letrinhas, H de história, né? Aí ele vai 0, 1, 2 em cada letra.
certo? Então, H de história, se ela não é típica, se ela tem moderadamente sugestiva, se ela realmente é 100% típica. H de história, E de eletro, se não tem alteração até ter alteração máxima. A de anos de idade, né? E no caso, nossa paciente pontuou o máximo, que é 67 anos ela, né? Maior ou igual a 65 anos pontuou o máximo. R de fator de risco, ele bota risco, entre parênteses, fator de risco, e T de troponina. Então, vamos ver aqui nossa paciente. Deixa eu olhar aqui para o caso dela. Quanto que ela pontuaria no Hard Score? Quanto que é um Hard Score normal? Menor ou igual que 3. Menor ou igual que 3, você pode liberar com segurança esse paciente, tá? Porque o risco de evento cardiovascular dele em 6 semanas é baixíssimo. Entre 4 e 6, ele tem um risco de quase 20% de evento cardiovascular. Você não pode liberar assim, sem nada, não. Você já tem que dar uma olhada, uma investigada nele. E 7 ou mais, maior ou igual que 7, o paciente tem um risco de quase 50% de ter um evento cardiovascular. Então, olhando aqui para nossa paciente, ela tinha uma história moderadamente suspeita, acho que vocês concordam, né? Então, o H do Hard Score pontua 1 apenas. O eletro dela era normal, então pontuou 0. Idade dela, 65 anos, maior ou igual que 65 anos, pontuou 2. A nossa paciente tem 67 anos, então pontuou 2. Então vamos contando. Tinha 1 do H, 0 do eletro, que veio normal, 2 da idade, tá? Fator de risco. Maior ou igual que 3 fatores de risco também pontuou 2 pontos. Então, ganhou mais 2 pontos. E a troponina, não tinha saído ainda a troponina do nosso paciente, né? Bom, veio a troponina e era positiva. Mas nem precisava, né? Antes da troponina sair, ela já teve 5 pontos no Hard Score. Não é uma paciente que você pode liberar para casa, assim, uma investigação adicional, porque ela tem risco, certo? E aí, a troponina dela veio positiva também. Ela estava classificada até o momento como síndrome coronariana sem supra. Agora a gente sabe que é um infarto sem supra, né? Porque se não tivesse vindo positivo, era uma angina instável. Então a gente está diante de um infarto sem supra. Ficou mais fácil agora que ela veio com a curva de troponina positiva, né? Mas vejam que antes da tropo, talvez alguém ainda tivesse em dúvida aí se ia ou não prosseguir a investigação. Gente, deu dúvida de dor torácica no pronto-socorro? Usa o Hard Score, é uma ferramenta legal. Porque assim, ele tem que estar tudo muito bonzinho para você conseguir liberar o paciente. Então, realmente é um paciente com baixo risco. Quando ele tem uma pontuação de Hard Score menor ou igual que 3. Nossa paciente pontuou 7. E aí, com a curva de tropo, ficou mais fácil, né? É uma paciente com infarto sem supra de ST, então, obviamente, não é uma paciente que vai ser liberada. Ela tem uma síndrome coronariana aguda, ela tem um infarto sem supra. Ela vai ficar internada para investigação, certo? Uma estratificação invasiva, muito provavelmente. Bom, agora que a gente sabe que é um infarto sem supra, a gente vai aplicar o time e o Grace, certo? O time dela deu 4, tá? O time, ele avalia também idade, 3 ou mais fatores de risco. Se usava S previamente, ela não usava, então ela pontuou em idade, fator de risco. Se teve mais de um episódio de angina nas últimas 24 horas, que ela pontuou também, e pontuou na elevação de enzima cardíaca. Também não pontuou no eletrocardiograma, que ela não tinha alteração, certo? E o Grace, você tem que abrir o aplicativo para fazer. Então, o time dela deu de 4, um time 3 ou 4 é intermediário. E o Grace também deu intermediário, que deu 118. Coloquei uma colinha aqui para não fazer o cálculo na hora. 118, tá? Já tinha feito no aplicativo antes. É um Grace intermediário também. Então, essa paciente vai ficar com a gente para a gente estratificar o risco dela, certo? Bom, então, nossa paciente não chegou com a clínica tão típica, mas ela deu vários sinais de que era síndrome coronariana aguda, tá? Tinha fatores de risco, tinha alguns sinais na dor dela que eram típicos, outros não. E agora vamos fazer a prescrição dessa paciente, tá? Então, a gente já viu raio-x, eletro, vamos fazer a prescrição. Essa paciente vai receber o AS, vai receber dose de ataque de AS, né? Então, AS, dose de ataque de 200 a 300 miligramas. Clopidogrel, ou segundo antiplaquetário, ela vai receber? Então, a gente tem uma atualização sobre o segundo antiplaquetário, né? Se essa paciente tiver indicação de estratégia invasiva imediata ou estratégia invasiva em 24 horas, você segura o segundo antiplaquetário e deixa para fazer na sala de hemodinâmica, tá? Porque aí, depois de conhecida a anatomia coronariana, você pode atacar na sala com o segundo antiplaquetário e aí prosseguir com a angioplastia. Se for uma paciente que é multiarterial, com indicação de cirurgia de revascularização, você não faz a segunda antiplaquetária e você já programa com brevidade a cirurgia dessa paciente, tá? Raíra, quais que são as indicações de estratégia invasiva imediata? Bom, o seu paciente, lembra lá no começo, a gente viu que era síndrome coronariana aguda, se o eletro tiver supra, já vai para a CAT de urgência, se não tiver supra, aí a gente vai ver de acordo com a tropo, né, se é angina instável ou infarto sem supra. E aí você vai virar as costas, não vai mais ver esse paciente? Não, você tem que ficar reavaliando esse paciente.
Por quê? Porque se ele evoluir com instabilidade hemodinâmica, sinais de choque cardiogênico, instabilidade elétrica, arritmias, né, potencialmente fatais, parada cardiorrespiratória, se ele evoluir com sinais de complicação mecânica, então se ele ou alteração de ST, incluindo até o supra intermitente, esse paciente tem que ir para uma estratégia invasiva imediata, certo? Então, assim, não é sem supra, virei as costas. Não, você tem que reavaliar seu paciente, porque ele vai te contar se ele precisar de um CAT imediato, e você só vai saber se você estiver reavaliando. Às vezes ele recorre à dor, ele fica com a dor refratária à medicação, você faz o isordil, você faz a nitroglicerina, vai só aumentando 3, 6, 9, 12, 15, e a dor não passa. Esse paciente precisa ser referenciado também com urgência, certo? Então, instabilidade, recapitulando, quais são as indicações aí de um paciente com infarto sem supra, né? Uma síndrome coronariana sem supra, infarto sem supra. Quais são as indicações para uma estratégia invasiva imediata? Dor torácica recorrente refratária, instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, instabilidade elétrica, a gente pode chamar assim, né? Arritmias ventriculares ou parada cardiorrespiratória, alterações do segmento ST e T, incluindo aí um supra de ST intermitente. E aí você tem que urgenciar esse CAT do paciente, certo? Que ele pode, inclusive, ter uma oclusão coronária total, só que veio sem supra para você, tá? Inclusive, quando o paciente recorre dor, você tem que repetir o eletro para ver se ele não suprou, tá bom? Ótimo, então vamos voltar para a nossa prescrição. Então a gente fez o AS para nossa paciente, não, oxigênio, ver se ela está saturando bem, não precisa de aporte de O2. AS ataque, clopidogrel a gente não fez, porque ela não tinha indicação de estratégia, né, invasiva. Aliás, o clopidogrel dela seria feito porque ela não tinha indicação de estratégia invasiva imediata. Quando tem indicação é que você não faz. Aí você faz o que mais, paciente? Deixa ele anticoagulado pleno, entra com estatina de alta potência. E o IECA e o beta-bloqueador via oral pode entrar aí nas primeiras 24 horas. Tem que ter esse tempo até para você observar. Se o seu paciente evoluir com sinais de choque cardiogênico, você não vai poder introduzir essas medicações. Então, você vai fazer essa observação das primeiras horas. E essas primeiras 24 horas é quando geralmente o paciente evolui com choque cardiogênico. Então, vai ter esse tempo de observação, você entra geralmente na prescrição do dia seguinte, certo? Bom, voltando para a nossa paciente, então ela estava ali no risco, é uma síndrome coronariana, é um infarto sem supra e risco intermediário, né, que a gente viu tanto pelo time, que tinha dado 4, quanto pelo Grace, que deu 118. Então, os dois deram risco intermediário. Raíra, se o time der baixo e o Grace alto, se o time der alto e o Grace moderado, aí eu vou pelo Grace, né, que ele é melhor que o time. Não, você vai levar em conta o que der o risco mais elevado. O time deu alto e o Grace intermediário, você vai levar em conta pelo time, então é de alto risco, certo? O Grace deu alto risco e o time intermediário, então eu vou levar em conta o Grace. Eu vou levar em conta o score que deu o risco mais alto, certo? O Grace, ele é superior ao time até porque ele dá o prognóstico também, não é só aquela avaliação inicial. Então vamos lá, voltando para a nossa paciente, ela evoluiu com hipotensão, alteração de perfusão periférica, um TEC alargado, tempo de enchimento capilar alargado, oligúria, sonolência e elevação de lactato. O eletro dela repetiu, estava mantido. E aí, o que aconteceu com essa paciente? Então, é um paciente com síndrome, para quem está entrando agora, é um paciente com síndrome coronariana sem supra, é um infarto sem supra, a gente viu a curva de Tropo, sem alteração no eletro. Inicialmente era uma paciente classificada como risco intermediário, mas que agora ela evoluiu com essas alterações. Inclusive, gente, os scores, eles são dinâmicos, então se você recolocar aqui no score, a paciente vai ter estertor crepitante, vai ter hipoperfusão, outras alterações que podem elevar o risco no score. E, na verdade, nem precisa do score para ver isso. A paciente está piorando, né? Ela agora tem um risco maior do que na entrada. O que está acontecendo com ela? Ela está evoluindo com choque cardiogênico. E aí, o que a gente vai fazer com essa paciente? Vamos lembrar que o choque cardiogênico é uma... Isso, muito bem, Silvério, choque cardiogênico. Essa paciente tem sinais, né, de choque cardiogênico. Então, a gente viu sinais de baixo débito, né? Alteração do nível de consciência, que no caso dela foi rebaixamento, sonolência, mas podia ser agitação também, tá? Tempo de enchimento prolongado. Ela poderia ter o que mais também? Oligúria, não é verdade? Então, a gente falou aqui, né? Alteração do nível de consciência, tempo de enchimento capilar prolongado, elevação de lactato, a paciente está evoluindo com choque cardiogênico. Então, agora ela tem indicação de urgenciar esse CAT, tá? Então, vamos relembrar as indicações de urgenciar o CAT: instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, dor torácica refratária recorrente
não só recorrente, mas refratária à medicação, eu tô subindo tridil e não tá resolvendo. Isso numa síndrome coronariana sem supra, eu não esperava isso, né? Então, são sinais que estão te mostrando que algo não tá indo bem. E aí você tem que urgenciar esse CAT. E não é infrequente a gente ver uma oclusão total de alguma coronária nesses pacientes. Tem paciente que faz oclusão coronariana total e não faz supra no eletro. Ah, mas eu fiz V3R, V4R, fiz V7, V8. Não, mas ele pode não fazer supra. E aí, como é que eu vou saber? Ele vai apresentar um desses sinais de gravidade. E aí você vai urgenciar o CAT, certo? Então, só recapitulando, quando que eu vou urgenciar o CAT na síndrome coronariana sem supra? Quando o paciente evolui com instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, instabilidade elétrica, né, arritmias ventriculares fatais, parada cardiorrespiratória, dor torácica refratária e alterações de segmento ST com o supra intermitente, certo? Então é isso da nossa paciente. Vamos lá para o próximo caso, tá? Caso número 2, de dor torácica. Todos eles vão ser de dor torácica no pronto-socorro, tá? Bom, vamos lá. Caso clínico número 2. A gente tem um paciente, agora é masculino, tá? 68 anos, todos na idade parecida, né? Hipertenso e tabagista. Então, esse paciente, 68 anos, é hipertenso e tabagista. Ele evoluiu uma dor torácica também. Então, a queixa é dor torácica. E aí você foi lá avaliar o paciente. O paciente refere que há 1 hora iniciou um quadro de dor torácica muito intensa, lancinante, pior dor da vida dele. Já começou muito intensa, não passa por nada, e uma dor que irradia para o dorso. Ele chegou no seu pronto-socorro, referindo essa dor, não refere mais nada, ele refere também dispneia, tá com dificuldade de respirar, tá ansioso e tudo. E começou essa dor e foi após uma discussão com o familiar, ele começou a ter essa dor muito intensa. Chega no seu pronto-socorro, ele tá com a pressão de 230 por 120, tá? 23 por 12, uma frequência cardíaca de 115, frequência respiratória de 22 e uma saturação de 99 em ar ambiente. Exame físico. O exame físico dele, a ausculta pulmonar limpa, a ausculta cardíaca você percebeu um sopro diastólico em foco aórtico, certo? E foi avaliar as pressões, viu que a pressão no outro braço estava mais baixa, estava 16 por 9, o pulso também estava reduzido no outro braço. E aí você começou a achar estranho aquela dor torácica. E aí, qual que é a hipótese diagnóstica para esse paciente? Então, paciente de 68 anos, tabagista, hipertenso, teve uma discussão familiar, um estresse muito grande, começou com uma dor muito forte, retroesternal também, que irradia para o dorso, muito intensa, chegou para você com 23 por 12 de pressão, taquicárdico, referindo muita dor, taquipneico também, tinha uma assimetria de pulso e pressão e tinha um sopro diastólico em foco aórtico. E aí, alguém tem alguma hipótese diagnóstica? Vamos prosseguir. Então, vamos lembrar do nosso passo a passo, né? A gente fez aquele um pouco medular, né? Anamnese e exame físico. A anamnese tem que ser direcionada para os fatores de risco. Os fatores de risco deles são a idade, tabagismo, né? E hipertensão. A história dele é uma dor já de início muito intensa. Não soube caracterizar bem, mas disse que era em aperto também, que irradia para o dorso. E no exame físico a gente viu o quê? Vimos várias coisas estranhas, né? Assimetria de pulso e pressão. O que está acontecendo com esse paciente? Né? Um sopro aórtico. E aí você faz o raio-x, faz o eletrocardiograma e faz o raio-x. O raio-x dele tinha um alargamento de mediastino e o eletro tinha uma alteração em parede inferior, um suprinha que você não sabia se fechava critério, não fechava, parecia ter um suprinha em parede inferior. E aí, que caso é esse que mistura tudo? Que bagunça é essa? Então a gente seguiu o passo a passo, né? Anamnese direcionada, exame físico, eletro, raio-x de tórax, a gente tinha que fazer isso, né? Troponina dele veio positivo, só veio a primeira até agora. Gente, a hipótese diagnóstica aqui para esse paciente é dissecção de aorta, né? Esse caso está, inclusive, muito florido. Pode vir muito menos florido do que isso, tá bom? E às vezes vem tudo. E aí você fica um pouco... Nossa, mas ele tem um supra, e aí? Como é que é isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, esse paciente é o paciente clássico da dissecção de aorta, né? O idoso ali com hipertensão, geralmente não controlada, e tabagista. É o paciente que você vai pensar em dissecção... Se você tiver que descrever alguém com dissecção de aorta, é esse paciente. Outra coisa, gente. Todo paciente... levem isso aqui para casa. Todo paciente que chega no seu pronto-socorro com dor torácica e hipertenso dessa forma, você é obrigado a pensar em dissecção de aorta.
Gente, chegou com dor torácica 23 por 12, não precisa ter mais nada para eu ir atrás de investigar dissecção de aorta. Como? Vou ver os pulsos, porque quem não procura não acha. Então, se você não procurar a simetria de pulso, se você não aferir a pressão nos dois membros, se você não auscultar o foco aórtico com cuidado, você não vai encontrar. Se você não olhar o raio-x com cuidado, tem alguns alargamentos de mediastino que não são tão gritantes assim, e outros são escancarados, né? Então, você tem que olhar com cuidado. Então, o paciente chegou no seu pronto-socorro com dor torácica e hipertensão, pense em dissecção de aorta. Tem que pensar. Inclusive, quando a gente está diante de um paciente com síndrome coronariana aguda, com supra de ST, que esse paciente teve supra, eu vou já explicar qual que foi o mecanismo. A gente sempre tem que descartar a dissecção de aorta, porque se você está num serviço que faz cateterismo, uma coisa mais simples, mas assim, mas que também o cateterismo pode secar mais, tá? Mas eu tô querendo falar assim, imagina você tá num serviço que não tem CAT, não tem hemodinâmica, e quando chega infarto você tem que trombolizar. Então o paciente chega com dor torácica, chega com um supra inferior, e aí você não pesquisou dissecção de aorta e você trombolizou o paciente. Infelizmente esse paciente vai a óbito, né? Porque a terapêutica é o oposto, na verdade. Então assim, vai trombolizar um paciente, gente, vê o pulso nos dois membros, vê a pressão nos dois membros, vê um raio-x de tórax. Eu já trabalhei em serviço que eu tinha que trombolizar, que não tinha cateterismo. E eu sempre tinha esse cuidado. Eu não trombolizava um paciente antes de ver um raio-x. Ah, Raíra, mas o tempo porta-agulha é 30 minutos. Mas eu fazia em menos de 30 minutos. Mas já tinha toda a logística do serviço para o raio-x ser super rápido. Porque é mais um ponto. Ah, quer dizer que se não tiver alargamento do mediastino, não é dissecção de aorta. Não estou dizendo isso. Mas a dissecção de aorta, você tem que ir procurando, você tem que ir juntando os pontinhos. Então, assim, se você viu que o paciente tinha uma clínica mais característica mesmo de infarto, de uma síndrome coronariana, você auscultou o paciente, não tinha sopro, você viu a pressão e o pulso nos dois membros, você viu o raio-x de tórax, não tinha alargamento, você reduziu muito as chances de ser uma dissecção. Ao contrário de você sair trombolizando sem checar nada, né? Então, assim, reduz muito a chance. Então, toda vez que você for trombolizar, a gente tem que descartar e tem que procurar ativamente uma dissecção, certo? Só fiz um parêntese que não é o caso aqui, mas só um parêntese. Então, voltando para o nosso caso, esse rapazinho de 68 anos, hipertenso tabagista. Então, ele o quadro de dissecção dele é o mais florido possível. Como que a gente chega nesse diagnóstico? Já vimos que a historinha deles, fatores de risco, são clássicos de um paciente com dissecção. Outra questão, então, chegou com dor, então, fatores de risco, né? Chegou com a dor torácica e muito hipertenso, 23 por 12. Gente, ele tinha um sopro de IAO, tinha insuficiência aórtica. Ou seja, essa dissecção chegou até lá na válvula aórtica e fez uma IAO, destruiu ali o arcabouço, secou. E ele fez uma insuficiência aórtica. Ele tinha também um supra ali. Então, ele dissecou provavelmente a coronária direita. E aí, fechou e fez um supra de parede inferior, tá? O que mais que ele tinha? A simetria dos pulsos, né? E da pressão. E ele podia ter mais coisa. Ele podia dissecar uma carótida e fazer um AVC, por exemplo. Gente, dissecção de aorta faz... Ele pode tamponar, ele pode fazer hemotórax, certo? Então, esse aqui é um caso que eu trouxe para ficar medular na cabeça de vocês o quê? Chegou o paciente com dor torácica no pronto-socorro e muito hipertenso, eu tenho que pensar em dissecção de aorta. Ponto número 1 desse segundo caso. Ponto número 2, você viu aqui que tinha um supra, né? O que você podia pensar? Ah, vou trombolizar. Não, gente, antes de trombolizar, você tem que pensar e descartar a dissecção de aorta, tá? Tem que ver os pulsos, as pressões, a ausculta, o raio-x de tórax, tem que ir juntando os pontinhos para afastar essa possibilidade antes de você trombolizar um paciente. Porque pode ser que a dissecção chegue com supra também. E a troponina vai vir positiva, tá? Certo? A troponina vai vir positiva? Vai muito provavelmente vir positiva. E a gente tem que lembrar que troponina positiva não é igual a infarto, como a gente falou anteriormente. Beleza? Vamos para o caso agora número 3. Caso número 3. Ah, desculpa. Antes de ir para o caso número 3... e aí, o paciente está com dissecção de aorta, você fez o diagnóstico brilhantemente, o que você vai fazer agora com esse paciente? Esse paciente, ele está com a pressão de 23, né? De 23 por 12 e uma frequência de 115, gente. E tá urrando de dor. Então, você tem que abordar esse paciente. Primeiramente, você vai tratar a dor do paciente, não é com dipirona, paracetamol, não, é com opioide, é morfina, é muita dor. Então, você vai tratar a dor dele, isso já vai baixar um pouco a frequência APA. E você tem que normalizar essa frequência cardíaca e essa pressão em 20 minutos. Por quê? Imagina que ele está com uma pressão de 23,
115 vezes por minuto, batendo nessa artéria que está dissecada, e vai dissecando mais e mais e mais. Então isso aí você tem que normalizar imediatamente. Então a frequência cardíaca tem que ir para abaixo de 60 e a pressão sistólica tem que ir para entre 100 e 120 em 20 minutos. Raíra, como é que eu vou fazer isso? Nitroprusiato de sódio? Nitroprusiato de sódio. Só tem um problema. O niprid, como ele é artério, dilatador, ele faz um ataque cardiorreflexo. Então ele pode aumentar mais a frequência, que é tudo que a gente não quer. Então antes, recomenda-se que antes de iniciar o niprid, não iniciar o niprid sozinho, iniciar um beta-bloqueador EV mesmo, e depois o niprid, e aí você vai controlar a frequência e PA. Certo? Esse foi o caso de dissecção de aorta. Vamos agora para o nosso terceiro caso. E nesse terceiro caso, eu vou introduzir aqui um novo conceito com vocês. Só um minutinho. Nesse terceiro caso, eu vou introduzir com vocês um conceito que é de abordagem sistemática. A abordagem sistemática, ela existe para ser usada no paciente grave. Por quê? Porque ela não te deixa esquecer nenhum ponto importante. Nossa próxima live vai ser terça-feira e vai ser com um convidado muito especial, que é o Dr. José Alencar. Ele é meu chefe, meu professor, e ele vai falar para a gente sobre a importância da abordagem sistemática. O nome talvez não pareça muito convidativo, mas quando vocês conhecerem, vocês vão amar. Por quê? Porque seguindo esse passo a passo da abordagem sistemática no paciente grave, você pode não ter muita experiência, ou pode ser que você esteja cansado naquele dia, com raciocínio meio lento, mas se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir identificar os sinais de gravidade do paciente e vai conseguir tomar as condutas rápido e de forma assertiva, certo? Então vamos lá, para esse terceiro caso, eu vou usar a abordagem sistemática, tá? Então, eu vou falar primeiro a impressão inicial para o paciente. Chega um paciente do seu pronto-socorro, na emergência, a enfermeira diz, doutor, eu tenho um paciente ali para você avaliar. Na impressão inicial, você vai avaliar o A, B, C. O que é o A? Se a via aérea está pérvia. Então, se o paciente está conversando, a via aérea dele está pérvia. O B é como é que está a respiração. E você vê que é uma paciente do sexo feminino, né? Você vê assim de longe, a sua impressão inicial, jovem, e vê que ela está conversando, mas ela está ataque de espineca, mas não tem sinais de insuficiência respiratória franca, pelo menos não de longe. E o C é circulação? Não, o C é coloração, que de longe você só está vendo a cor dela e você vê que os dedinhos estão cianóticos. Então, de longe, você já teve uma impressão inicial da paciente. Agora, vamos para a avaliação primária. Isso aqui, gente, tudo é abordagem sistemática, tá? Então, a gente vai para a avaliação primária. E na avaliação primária, a gente tem o A, B, C, D, E. No A, a via aérea está pérvia porque ela está conversando com você, você chega, se apresenta, vê que ela está conversando. O B, você já vê que ela... Aí aqui na avaliação primária, você vai ganhar os poderes que a gente chama, né? Vai poder auscultar a paciente, vai poder usar um monitor, vai poder usar um POCUS, né? Usar o seu esteto, então você vai conseguir mais informações do que só aquela impressão inicial que você tinha olhado de longe. Aqui a avaliação primária já é o exame físico junto. Então a avaliação primária, você viu no A que a via aérea estava pérvia, no B você vai ver respiração mesmo. Aí o que é que você vê? Vê que ela está com a frequência respiratória de 32, tá ataque apneica, tá? A paciente está com a saturação de 85, e aí você já toma as medidas iniciais, já coloca uma máscara ali e tudo, né? A ausculta pulmonar dela tá limpa, tá? E aí você faz um POCUS, você tem um POCUS, já vê ali no B, você vê que o B é A, B, tá? E aí ela não tem linhas B, tá? Ela tem só linhas A. Campos pulmonares estão limpos, porque linha A significa que o pulmão está aerado e linha B significa que o pulmão tem congestão pulmonar, certo? E o C, quando você vai para o C, agora é circulação mesmo. Aí você vai ver o quê? A pressão da paciente, que estava baixa, estava 7/4, a pressão dessa paciente. Isso aqui é algumas coisas que você vai vendo junto, é conforme você vai monitorizando sua paciente. A frequência cardíaca dela estava em 140, tá? A ausculta cardíaca normal, e você fez um POCUS e viu que o ventrículo direito dela estava aumentado. No C, tá? No D, você avalia o neurológico da paciente, ela estava consciente, estava conversando. E no E, disposição, temperatura normal, glicemia pode entrar aqui também normal e realmente cianose nos dedinhos, certo? E aí agora você vai para a avaliação secundária. A avaliação secundária é uma anamnese direcionada, tá? Para você chegar nas principais, que é o sample, que eu acho que muita gente conhece. Que é para você chegar nos principais pontos desse caso e saber onde atuar de forma... dar um diagnóstico mais assertivo e atuar, né, com a terapêutica de uma forma direcionada e rápida, que é uma situação de emergência. Então, o sample é SAMPLE. O S é de sintomas, agora você conversa com a paciente. Sim, voltando lá no C. Pô, a pressão estava baixa e tudo. Então, quais eram as alterações ali?
a saturação que estava baixa, você colocou uma máscara, subiu um pouquinho, de 85 para 89, 90. A PA estava 7/4. Aí eu fiz um volume, iniciei na hora, subiu pouquíssimo ali. Foi para 9%. Subiu muito pouco. Você tá vendo que é uma coisa que aí não deve ser um choque hipovolêmico. Porque eu fiz volume e não melhorou tanto. O que será que está acontecendo com essa paciente? E no C também, quando você fez o POX, você viu esse VD aumentado. Então, algumas pessoas já devem saber o diagnóstico aí, né? Então, vamos para a avaliação secundária. A avaliação secundária é o sample, o S de sintomas. Aí você pergunta o que foi que houve, quais foram os sintomas. Então, é uma paciente jovem, 25 anos, disse que começou uma dispneia súbita, uma dispneia de repente, e essa dispneia veio aumentando e ela procurou pronto-socorro, certo? Ela também tem uma dor torácica, é uma dor torácica que piora com a respiração, a gente chama de ventilatório dependente, né? Então, a dor torácica ventilatório dependente e essa dispneia que iniciou súbita hoje pela manhã, ela falou, ali já era no começo da tarde, foi quando ela procurou pronto-socorro. S, então, sample, S de sintomas, A de alergias, ela negava alergias, M de medicamento, ela disse que não usava nenhuma medicação, aí você insiste nessa hora, né? Mas não usa nada mesmo? Ah, não, só anticoncepcional. P é o passado médico, não tinha paciente ígido, não tinha nenhuma comorbidade. L de last meal, tinha tomado só o café da manhã. E o E de eventos, teve algum evento que desencadeou essa falta já? Não, começou de repente. Por que é importante isso? O A de alergia é importante. Então, assim, S de sintomas, tem que saber como que começaram as coisas. O A de alergia, que às vezes o paciente está em um choque anafilático, então ele teve contato com alguma substância que ele era alérgica, né? M de medicamentos é importante até para ajudar a gente a saber no passado médico, que é a próxima pergunta, e para ver se a falta de um medicamento ou algum medicamento específico possa estar contribuindo. O last meal, que é a última refeição, é importante para a gente programar, por exemplo, você vai entubar esse paciente, vai escolher ali uma sequência rápida, porque vai considerar um paciente de estômago cheio e tudo, sabe? E o X são os eventos que desencadearam, né? Por exemplo, o nosso paciente anterior, ele teve uma discussão, deve ter aumentado a pressão nessa discussão, foi quando ele dissecou a aorta dele, que já era cronicamente doente, que ele é um hipertenso, crônico, não controlado, para chegar com a pressão daquela, né? E tabagista, que também vai destruindo a parede da aorta mesmo. Então, por exemplo, no caso anterior, o evento seria esse. Nesse caso, ela não falou de nenhum evento, estava tranquila em casa, de repente teve essa dispneia, tá? Aí a gente chega nos exames complementares. Então, a gente teve uma impressão inicial, uma avaliação primária, né, avaliação secundária e exames complementares. Quais são? Eletrocardiograma, que mostrou um ataque cardíaco sinusal, tá? Raio-x de tórax não mostrou alteração e uma troponina positiva. E aí, o que será que essa paciente tem? Vamos recapitular então? Paciente jovem, que você foi identificando na abordagem sistemática os problemas e já foi tomando a conduta, né? Ah, tá desaturando, já coloquei uma máscara, já vou ver se precisa de algo mais, mas assim, não tinha estertores crepitantes, não tinha sibilo. Eu vi que o POCUS é limpo, então o pulmão tá limpo, não é do pulmão essa queda de saturação, mas tá estranho, né? Não tem congestão, não tem sibilo, não é asma, não é insuficiência cardíaca, mas está desaturando. Então, coloquei ali a máscara, subi um pouquinho até 90, ficou mais ou menos aceitável. Tá hipotensa, então tá chocada. Fiz volume, não respondeu, não é um choque hipovolêmico. Fiz nora, não melhorou quase nada. O que será que é esse choque que não responde a volume e a nora? E tá com a saturação tão baixa, taquipneica, que choque é esse? O que será que está acontecendo com essa paciente? E aí você teve duas grandes informações aqui, né? O POCUS te mostrou um VD aumentado, se te fala alguma coisa, e na história dela é uma dispneia súbita. Aí você pode dizer, será que tem algum empastamento de panturrilha? Não tinha empastamento de panturrilha, mas a história da paciente é uma dispneia súbita, né? Então, juntando os pontinhos, paciente jovem, uso de anticoncepcional, teve uma dispneia súbita, ela tá chocada, né, tá com uma insuficiência respiratória e choque, um choque que não é responsivo a volume, né, não é um choque hipovolêmico, é algum outro choque, e tem um VD aumentado no POCUS. Gente, essa paciente, ela tem um TEP, né, seria o diagnóstico etiológico dela. Então, é uma paciente com insuficiência respiratória e choque obstrutivo, um choque que não é responsivo, né, a volume, a nora, ele não aumentou quase nada a pressão ali com as suas medidas iniciais. Essa paciente tem um TEP, um tromboembolismo pulmonar. E esse TEP é um TEP importante. Deve ser até um TEP maciço. Por quê? Porque ele sobrecarregou de forma importante o VD. O VD, ele é uma câmara acostumada com volume, né? Ele recebe o volume do corpo e joga para frente. E aí ele é, inclusive, responsável pela pré-carga do VE. E esse VD, ele não é acostumado com pressão. Quem é acostumado com pressão é o
O VD não é acostumado com pressão. Quem é acostumado com pressão é o VE, que joga o sangue pro corpo todo. Só que aí, de repente, o VD, que só aqui, de boa, acostumado com volume, de repente ele tem uma obstrução muito importante na frente dele, né? Um TEP maciço. E aí ele não consegue mover aquele sangue para frente. E aí ele entra em falência e ele dilata, né? Uma falência aguda de VD, certo? A tropa é positivo por quê? Porque tem lesão miocárdica, o VD está em falência, gente. O que foi que eu falei? A tropo é específica do miocárdio. Esse miocárdio está sofrendo, o VD está sofrendo. Mas ele está sofrendo porque ele infartou, porque tem uma doença aterosclerótica, uma placa que sofreu ruptura e agregou, fez agregação plaquetária, obstruiu o fluxo. Não. Essa tropa não está positiva porque infartou, é um paciente jovem, não tem nenhum fator de risco. Essa tropa está positiva porque o VD está sofrendo, está em falência aguda. E aí, positiva a tropa, certo? Então, esse caso é importante, primeiro, porque a gente sempre tem que ter esse diagnóstico em mente, certo? Quem não pensa em TEP não faz diagnóstico de TEP. Frequentemente o TEP ele vem muito sorrateirinho, ele não vem muito florido, tá? Então ele pode passar despercebido se você não pensar, tá? Então a gente tem uma paciente jovem que não tem fatores de risco, que começou uma dispneia súbita, é mais importante do que a dor torácica. A dor torácica é ventilatória dependente, não é uma dor típica, nem de longe. Então paciente jovem sem fatores de risco para DAC, né? Com a dispneia súbita, uma dor torácica ventilatória dependente, que apresenta um choque obstrutivo, né, e uma insuficiência respiratória. No POCUS, você matou o diagnóstico ali, um VD aumentado, certo? Qual que é a conduta para essa paciente? Então, você vai fazer a monitorização dessa paciente, dar todo o suporte, você já começou a dar o suporte, né, a oxigenoterapia, tentou fazer alguma coisa para pressão, mas o problema não era aquele. E o que você tem que fazer com essa paciente é trombolizar essa paciente, tá? É um TEP com indicação de trombólise. E quando você trombolizar, essa paciente para melhorar, vai melhorar a parte do desconforto respiratório e a parte da hipotensão. Inclusive, a indicação mais clássica de trombólise no TEP é justamente um TEP com hipotensão, certo? O diagnóstico do TEP pode ser feito pelo ecocardiografista, ele consegue muitas vezes visualizar esse trombo, principalmente quando é um trombo muito grande. O POCUS não, tá, gente? É o treinamento do POCUS, consegue ver um VD aumentado. No eco dá para você ver, ou na tomografia, na angio-TC de tórax. Mas um paciente instável não tem como você levar para TC, né? Então, essa paciente, basicamente, é uma paciente que a gente fez a abordagem sistemática, chegou no diagnóstico de forma rápida, né, que é um choque obstrutivo com insuficiência respiratória, a etiologia é o TEP. E aí, a conduta vai ser todo o suporte para essa paciente e mais a trombólise. Certo? Beleza? E aí, ficaram com alguma dúvida? Conseguiram acompanhar os casos? Eu tentei colocar uns slides aqui, mas não consegui, sou iniciante mesmo nas lives, viu? Mas num próximo eu coloco os slides aqui pra gente ir compartilhando. Deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida. O pessoal dando boa noite, parabéns, obrigada. Se ficaram com dúvidas, deixem aí, galerinha, que a hora é agora. Mas essa live também vai ficar salva, então se vocês quiserem deixar as dúvidas nos comentários lá no feed, eu também vou responder. Certinho? Muito obrigada pela participação de todos. Na próxima terça, às 7 horas, a gente vai ter uma collab, uma live com o Dr. José Alencar, certo? Ele é cardiologista também, é eletrofisiologista, e ele é o coordenador do bloco de clínica na pós-graduação de emergência da SANAR. E ele vai falar pra gente sobre essa abordagem sistemática que eu comecei a introduzir com vocês aqui nesse último caso clínico. Certinho? Aguardo vocês lá. Boa noite. Fiquem com Deus.